18 de outubro de 2016. Estamos começando o seu programa Psicologia é a Chave. Você que está aí em casa, presta atenção, porque hoje nós vamos falar de temas relacionados ao trabalho. Entre eles a depressão e outros temas, que é justamente a qualidade de vida no trabalho. E recebendo no programa hoje, nós temos o prazer de estar com o psicólogo Wagner Augustinho. Bom dia, Wagner. Bom dia, Mário. Bom dia às pessoas que nos assistem. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje falando desse tema que me importa muito, né? E de agradecer por vocês acreditarem que a psicologia é a chave. Tá? A gente que agradece por você ter vindo. Wagner, vamos começar. Qual que é a importância do psicólogo dentro da organização, dentro da empresa? Mário, o que acontece? Quando a gente pensa no psicólogo dentro do mercado de trabalho, dentro do mundo organizacional, geralmente vem na nossa cabeça um psicólogo voltado para a área de recursos humanos, profissional que vai fazer processo seletivo, que vai trabalhar intermediação de conflitos e assim, né? A minha opinião, a minha resposta para essa sua pergunta é o seguinte: a importância ela é fundamental. Mas eu não falo de um trabalho, eu não estou falando especificamente do psicólogo que vai lá atuar na parte de recursos humanos. Não que isso não seja importante, isso é fundamental em qualquer empresa. Mas eu digo de um psicólogo mesmo clínico, mas com um olhar ali voltado para a organização, dentro das organizações. E que tenha ali uma postura, digamos assim, higiênica dentro dessa organização, aonde ele possa, ele tenha liberdade, né, de promover mudanças, de identificar alguns perfis de comportamento e possíveis, né, doença, e possa trabalhar preventivamente junto com essa empresa, né? Então eu digo que é importante, não por uma questão de caridade, eu digo que é importante até por uma questão financeira da empresa, né? Porque ela vai conseguir evitar algumas doenças, vai trabalhar a motivação, vai diminuir a rotatividade, né? Geralmente o que a gente vê é as empresas contactando os psicólogos depois que a crise acontece, depois que a crise se estabelece, né? Isso é importante. Nós estamos falando também de um trabalho preventivo dentro da empresa, né? Dentro dos seus trabalhos e tudo mais, para quem está em casa e não conhece, o Wagner é uma pessoa bastante conhecida dentro desse meio organizacional, né, dentro da empresa, e a gente inclusive sabe que para ele vir aqui não foi fácil. O que você costuma levar de conhecimentos e procedimentos que você costuma adotar quando você faz uma consultoria? Queria pedir para o pessoal que está nos assistindo, você que está entrando no mercado de trabalho agora, você que já está no mercado de trabalho, presta atenção nesse tema de hoje, porque isso vai fazer muita diferença. As pessoas esquecem, você passa boa parte do seu dia no seu ambiente de trabalho, por isso que ele tem que ser um ambiente saudável. O que você costuma adotar, Wagner, quando você vai fazer uma consultoria, quando você presta uma consultoria? Quais são os procedimentos? Bom, é o seguinte, Mário, eu disse para você, eu emiti na primeira pergunta a minha opinião, né, da importância do psicólogo dentro desse mundo organizacional. Infelizmente, as maiores demandas que eu recebo são de pessoas, de empresas, geralmente são de empresas de médio e pequeno porte, porque as de grande porte, geralmente elas contratam empresas específicas que fazem processo seletivo e tal, me chamam para processos seletivos, me chamam para poder intermediação de conflitos, né? E para, em alguns casos, fazer algumas orientações de carreiras, por exemplo, né? A empresa identifica, por exemplo, em uma pessoa a possibilidade dele subir de cargo, dele ser um líder, né? Mas ela entende que ele precisa trabalhar algumas habilidades. E aí, nesse caso, a psicologia entra, né? E assim, eu sou chamado nesse processo para orientar essa pessoa e desenvolver essa habilidade nela, né? Esse comportamento nela. Então, assim, o que a gente faz, né?
A gente tenta, primeiro, diagnosticar ali a situação dentro daquela empresa, qual é realmente a situação, né? Às vezes a gente é chamado para uma situação e quando a gente chega, a situação não é exatamente aquela, né? E a gente precisa fazer aí uma adaptação, né? E o desafio maior, às vezes, é intermediar, na verdade, os interesses, né, dos funcionários com a própria empresa, né? Então, a gente tem esse compromisso e a gente precisa fazer isso. Então, os procedimentos são procedimentos padrões, né, que eu digo, né, de diagnosticar, de fazer as rotinas seletivas e assim por diante. Geralmente me chamam para isso, né? Mas há casos em que a gente é chamado também para poder fazer essa identificação, como eu respondi lá na primeira pergunta, né? Para sentir da empresa qual o clima ali, né? O que está acontecendo, se existe alguma pessoa com algum desafio que a gente possa ajudá-las. Enfim, existem empresas com esse discernimento. São pouquíssimas, mas existem. Sim. A gente está vendo, na verdade, as empresas estão conseguindo entender a questão do capital humano, não só braçal, né? Digamos assim, todo o envolvimento psicológico do ser humano está ali trabalhando com eles, né? Dentro dessa coisa do capital humano, né, como um todo, não só ele braçal, digamos assim, existe a questão da depressão. Na verdade, a depressão ela ocorre em vários setores de formas diferentes, né? De forma generalizada, o que a gente poderia apontar como sendo causa da depressão no trabalho? De forma generalizada, lógico, né? Bom, é o seguinte, a depressão dizem, né, que é o mal do século. Eu acho que não é o único mal do século. Existem várias outras questões aí. A depressão, às vezes a depressão ela se estabelece no trabalho, né, no ambiente de trabalho. A gente precisa entender que o trabalho é a extensão de parte da nossa vida, compõe a nossa vida. E às vezes o início da depressão não é ali, né? Às vezes ela se estabelece ali, mas ela não surge exatamente dali. E a gente precisa entender também que a depressão ela não surge do nada, é um processo, né? Existem estudos que deixam bem claro que existe uma predisposição genética para essa depressão, né? Mas não é só a predisposição, é o ambiente, é o momento da pessoa, né? E também existem estudos aí que dizem que a cada 5 pessoas, uma sofre de depressão. Então é um caso que não está só no mercado, está em todos os lugares e está principalmente no mundo organizacional, porque as pessoas estão trabalhando e essas depressões acontecem geralmente, assim, em maior frequência, tá? Eu digo geralmente porque acontece em adolescente, criança, idoso, todo mundo está suscetível a esse tipo de situação. Mas em pessoas entre 20 a 35, 40 anos, são pessoas em uma idade produtiva, digamos assim, né? Então, lá no mercado de trabalho, está no mercado de trabalho. Você falou da questão do ambiente como sendo um promotor de sintomas como ansiedade e depressão, né? Se a gente pudesse caracterizar um ambiente, e aí agora você que tem seu pequeno comércio, a sua pequena empresa, quer dizer, e tem pessoas trabalhando, prestem atenção nisso, porque o seu ambiente de trabalho, ele se torna mais produtivo quando existe uma saúde organizacional dentro, né? Se a gente pudesse caracterizar esse ambiente de trabalho, lógico, também de forma generalizada, né? Quais que seriam as características de um sistema que promove sintomas como a depressão e a ansiedade? O que seria mais característico disso? Deixa eu só ver se eu entendi bem a sua pergunta. Como a pessoa vai detectar esses comportamentos de depressão? Sim, é essa a pergunta. Sim. O que um ambiente geralmente, às vezes, muito estressor? Quais são as características que aparecem muito nesse tipo de ambiente que podem promover, né? Bom, é o seguinte, o líder tem um papel assim fundamental, né, na qualidade de vida, no evitar a depressão e outras doenças correlacionadas dentro da organização. Então, a primeira coisa que eu acho que a empresa precisa fazer é investir nos seus líderes, né?
para que eles possam, porque eles têm um contato, digamos, mais direto com os seus liderados e com a massa maior. Se a empresa investe nesse líder, esse líder vai ter condições de repente, identificar algumas coisas, né? E alertar as pessoas sobre essas questões e direcioná-las, né? E aí eu volto lá para aquela primeira pergunta, né? Seria muito bom se dentro dessa empresa tivesse um psicólogo. Agora, claro que a gente sabe que diante dessa situação econômica, as empresas elas tentam enxugar o máximo que elas podem, talvez ter um psicólogo ali não seja a prioridade delas, né? Embora, na minha opinião, deveria, por uma questão de inteligência, porque o psicólogo ali vai gerar economia e não gasto, na minha opinião, né? E aí o que acontece? Essas pessoas precisam estar atentas a algumas coisas. Geralmente, o próprio indivíduo identifica algumas questões relacionadas à depressão. Eu costumo separar esses sinais, vamos dizer assim, em três campos, sabe, Mário? O campo cognitivo, né? O fisiológico e o comportamental. Eu vou passar assim bem por alto aí, até para ser um pouco mais simples e para que as pessoas possam nos entender com maior clareza, né? Quando eu falo do cognitivo, eu estou falando o seguinte, que qual o alerta, né? Opa, peraí, será que eu estou com depressão? Será que eu não estou? Onde eu devo procurar? Quando eu devo procurar, de repente, uma ajuda, um auxílio, né? No cognitivo, por exemplo, uma tristeza profunda, sentimento de vazio, sentimento de inutilidade, anedonia, né? Anedonia a gente chama, na verdade, quando a pessoa deixa de sentir prazer em fazer coisas que ela fazia antes e que era prazeroso, né? Então, quando isso acontece, é um alerta, a pessoa tem que ficar em alerta ali. Ideação suicida, né? Não estou falando do pensamento do suicídio em si, mas pensar que a vida não tá legal e que não vale muito a pena. Então essas questões cognitivas é um alerta, é um sinal que a pessoa precisa ficar atento. Fisiológico, né? Um cansaço extremo, irritabilidade, alteração do sono. E quando eu digo alteração do sono, eu digo você pode ter insônia ou pode ter muita sonolência, né? Irritabilidade. Então essas são as questões fisiológicas. Claro que existem inúmeras, né? Mas são essas questões assim que talvez as pessoas percebam com um pouco mais de clareza, né? E comportamentais. As comportamentais são o seguinte: as pessoas geralmente elas tendem a se isolar, né? Elas ficam meio que antissociais, né? E começam a dar desculpas para as coisas e deixam de fazer algumas coisas e tal. Então esses são sinais, pequenos sinais. É claro que existem inúmeros outros, tá? Que podem indicar um quadro depressivo. Agora veja bem, eu preciso fazer aqui talvez uma nota de rodapé, não sei se eu chamo assim, que muitas pessoas às vezes têm esses sintomas, né? Quem tem depressão tem esses sintomas, mas quem tem esses sintomas pode não necessariamente ter a depressão. Então as pessoas precisam ficar atentos a isso, inclusive as organizações, já que o meu foco aqui é falando, né, dessa questão, e realmente procurar um profissional para fazer um trabalho aí de diagnóstico e de ajuda e de suporte para que se supere isso, né? Então, sinais mais ou menos por aí. Claro que existem outros, né? Nós sabemos, né? Todos nós aí, inclusive quem nos assiste, sabe que nós somos pessoas únicas, indivíduos únicos, e a gente encara as questões que nos aparecem na vida de forma diferenciada, né? Então, o que acontece comigo, por exemplo, eu posso ter uma habilidade de superação maior do que outra pessoa, né? E aí a gente, só fechando aqui, Mário, se você me permite, e aí a gente faz um alerta também para que a gente tome cuidado, porque às vezes a gente, da mesma forma que o médico orienta a não automedicação, a psicologia também orienta a não automedicação, tá joia? Então, por exemplo, eu estou triste, aí eu vou lá na livraria, vou comprar um livro porque eu acho que eu estou com depressão.
e eu vou ler a história de uma pessoa que teve depressão e superou, né? Aí eu leio aquela história, leio aquele livro todo, eu estou tão ansioso, leio esse livro aí em questão de 2 dias, né? Um livro de 500 páginas, leio em 2 livros porque eu estou ansioso, né? E aí no final da leitura do livro, eu continuo sentindo a mesma coisa, né? Então, assim, aí fica aí um alerta, toma cuidado, nós somos pessoas únicas e a gente precisa de um tratamento diferenciado, único também. Então, a gente precisa fazer essa autoanálise, procurar o seu analista, né? Psicologia não é só para quem está doente, né? Eu costumo dizer que psicologia é qualidade de vida. Então, quem tem alternativas, faça, né? Deixa eu mandar alguns abraços aqui para Edileuza, Vanusa, Janete, a Valdeir, psicóloga, Dr. Mário, a Silene, a Rosimeire, a Lília, ao meu amigo Flávio Varetinha, aquele abraço, a Darlene, ao Rildo do programa Acalento, todas as segundas-feiras aqui, ao pessoal da MTB 4x4 Sobradinho, ao pessoal do Giro Certo. As pessoas estão pedindo os contatos, vou começar a passar os contatos do psicólogo Wagner Augustinho. Ele que está inscrito no CRP 16.150. Ele tem uma página no Facebook muito interessante, chama O Analista Wagner Augustinho, né? Vocês podem encontrar informações dele na www.sutilpsicologia.com.br e no contato telefônico também 981 18 96 14. Bom, o nosso programa ele é feito com perguntas que acontecem durante a semana, né? E da América Latina toda, porque como a TVN é a maior rede de TV web da América Latina, a gente recebe perguntas do Chile, de todos os lugares que você imaginar. E aí eu recebi uma pergunta aqui, que eu até separei para você, né? Da Carla de São Paulo. A Carla diz o seguinte: fui promovida e minha vida virou um inferno. Não me sinto preparada para o cargo, vivo com insônia, me sinto culpada por não estar desempenhando melhor a função, não tenho prazer nem vontade de fazer mais nada. O senhor teria alguma sugestão ou orientação? Carla, primeiro bom dia para você, obrigado pela sua pergunta, tá? Quando a gente tem uma pergunta, a gente já deu um passo, né? A gente já está em busca da resposta, tá? Bom, é o seguinte, primeira coisa, eu acho que você precisa fazer essa autoanálise que a gente disse no começo, né? Tem uma pergunta que eu faço para as pessoas dentro das organizações e pessoas que vêm às vezes para uma orientação de carreira, e eu digo para elas, o que te move? Né? O que te move? O que te deixa realmente feliz? Quando você responde essas perguntas, algumas coisas na tua vida se resolvem, tá? Do ponto de vista do trabalho, eu imagino que você precisa desse emprego. Você está lá porque você precisa nesse momento e tal. Mas você tem que pensar em alternativas, né? Eu digo que a liderança, se eu não entendi muito bem, ela recebeu um cargo de liderança, correto, a Carla? Isso. Ela recebeu um cargo de liderança, só que ela não está se sentindo preparada para o cargo e isso está causando um certo desconforto para ela, inclusive porque ela tem insônia e ela está se sentindo muito culpada por não estar desempenhando da melhor forma essa função. O que me parece, viu, Carla? Me parece que existe uma insegurança em você e talvez uma baixa autoestima em relação ao que está sendo cobrado de você, e aí é um trabalho interno mesmo, tá? Primeira coisa é o seguinte, eu gostaria que você entendesse que se a empresa te deu essa oportunidade, possivelmente você tem essa oportunidade, as pessoas viram isso em você, né? Então, existe algumas habilidades em você que é interessante para a empresa, né? Então, controle seus pensamentos aí, comece por aí. Opa, peraí, acredito em mim, alguma coisa de interessante eu tenho. Aí, a pergunta, né, a questão, o pensamento que você tem que ter de repente é o que eu posso fazer para poder superar esse desafio. Isso se você quer manter esse cargo, se você quer esse cargo te interessa. Porque às vezes a liderança está para todos, mas nem todos estão para a liderança, né? Então, se a pessoa não quer esse cargo, não é uma coisa que a deixa feliz, o que tem de errado nisso, né? A gente precisa sair desse conceito onde todo mundo tem que ser líder, tem que ser chefe e tal. Não é assim que funciona, né? A gente tem que buscar a felicidade, e às vezes a felicidade não está numa liderança, de um ponto de vista organizacional, né?
Então eu acho que o caminho é esse. Eu não sei se eu respondi toda a sua pergunta, tá? Mas se você quiser falar mais, você pode me achar por lá, você pode me chamar pelo Messenger. Às vezes eu não respondo o tempo todo, assim, na hora, de bate-pronto, mas eu sempre respondo as pessoas que me colocam lá. E aí a gente se esclarece um pouco melhor, tá bom? Eu acho que... Respondi, né? Sim, sim. Uma outra pessoa, ela não deixou o nome, né? Essas perguntas, elas vêm geralmente por WhatsApp ou por e-mail. Uhum. Quando é por WhatsApp, isso já tá meio difícil, né? Mas essas perguntas, por exemplo, no caso da Carla, eu tive um caso recentemente em consultório que justamente falava sobre isso, né? Uma pessoa que foi promovida e que estava insegura nessa promoção dela, e ela precisava trabalhar isso internamente, né? Ela tinha as habilidades, tinha a competência e precisava de trabalhar. Então, assim, essas perguntas são perguntas de mas eu acho que é da coletividade. Então, a gente responde mas na verdade a gente acaba atendendo aí uma gama muito grande de pessoas. Uma pessoa, ela não deixou o nome, mas vamos lá, né? Ela diz que trabalha em uma empresa de publicidade e mídia social. Estou há bastante tempo na empresa e eles optaram por trazer uma pessoa de fora para o cargo de gerência. Essa pessoa está... enchendo eles de trabalho com prazos curtos, né? E nunca está bom, ou seja, não ocorre esse feedback a respeito, né? E ela diz que ela não tem mais ânimo para ir trabalhar, está faltando trabalho constantemente, quer dizer, inclusive está bebendo mais. Aí ele diz o seguinte: o senhor sugere que eu procure o RH, faça terapia, o que seria melhor, tendo em vista que eu gosto muito de onde eu trabalho? Bom, vou começar do final. Tendo em vista que eu gosto muito do meu trabalho, né? Se a gente gosta muito do meu trabalho, se a gente gosta muito de uma pessoa, se a gente gosta muito de alguma coisa, a gente deve lutar por ela, né? Então, acho que a resposta à tua questão começa justamente por aí, né? Nós, seres humanos, a gente tem a tendência de compensar as coisas, né? Nós somos adaptados com um mecanismo de compensação que eu chamo, sabe? Por exemplo, eu estou com fome, eu faço o quê? Como, né? Eu tô sentindo saudade de alguém, eu faço o quê? Eu tento procurar os amigos, né, que eu sinto saudade, assim por diante. Estou com sono, eu faço o quê? Vou lá e vou tentar dormir. Quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala desses dilemas, existe em nós alguns pensamentos. A gente sabe, mais ou menos, aí que a gente precisa tender ao equilíbrio, né? E aí o que acontece? A gente se sabota, né? E aí a gente vai pegando medidas para compensar. No seu caso, por exemplo, você colocou, estou bebendo mais, né? Então, o seguinte, esse comportamento talvez seja algo que vá te prejudicar mais no teu trabalho, né? Então, talvez o que você precisa é desconstruir algumas crenças, né? Você tem uma crença que é o seguinte: eu gosto do meu trabalho, né? Entrou uma pessoa nova, né? Quando entra um elemento novo em qualquer lugar, né? Isso até a nível biológico, numa célula, por exemplo, o primeiro movimento dessa célula, desse conjunto, é tentar repelir, é tentar expulsar aquilo ali, né? Então, talvez falte nessa equipe uma receptividade dessa pessoa. Eu tenho certeza absoluta que essa pessoa está entrando nessa empresa para uma melhora. Ela quer realmente fazer algo melhor ali, né? Eu costumo dizer que toda a contratação, ela acontece em um momento de crise. Eu vou só me explicar aqui, eu acho que dá para fazer, né? Essa questão, acho importante. Quando uma empresa, por exemplo, aumentou o número de clientes dela, ela precisa contratar alguém. Isso é uma crise, né? Então ela tem que chamar alguém. Quando alguém pediu demissão, ela precisa ser substituída, é uma crise, né? Precisa vir alguém. Então, a pessoa que entra, ela também tem que ter esse discernimento. Eu acho que a empresa tem essa responsabilidade de colocar isso na cabeça dessa pessoa que entra, né? Alertar ela para que ela está entrando para resolver uma questão, para suprir uma necessidade, né? É um momento de crise ali, precisa realmente de um discernimento, de uma entrada humilde, vamos dizer assim, né? E as pessoas que estão ali precisam também ser preparadas, né? Para que haja ali realmente algo produtivo. Você perguntou, será que eu devo procurar terapia? Será que eu devo procurar o meu RH, né? Bom, você acha que já decidiu que quer ficar no emprego, né? Talvez conversar com as suas pessoas, né? Com seus colegas, com o RH mesmo, né? Mas a conversa tem que ser, na minha opinião, tá?
Eu estou sendo parcial aqui, viu, gente? Até por um compromisso com a minha filosofia de trabalho, tá? A conversa com esse RH, ela deveria ser, na minha opinião, também humilde, né? Você coloca de lado aí as suas emoções, o sentimento que você tem aí de revolta, digamos assim, em relação a isso, e coloca a sua questão, sabe? E leva alternativas, tá? Nenhum líder, nenhuma empresa gostam de pessoas que levam só o problema, né? Então, o que você faz? Leva a questão, né? Olha, é o seguinte, eu sinto que aqui no ambiente de trabalho está um pouco pesado, isso está afetando a gente, eu tenho essa alternativa, e se a gente fizesse isso, né? Então, a minha sugestão final é o seguinte, ao invés de focar nos problemas, e se a gente focasse nas soluções, né? O que nós podemos fazer de fato? Essa pessoa que não deixou nome, a terapia, ela te ajuda tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional, né? Talvez, tá vendo que a coisa está muito difícil? Procure a terapia. Eu volto a dizer, gente, terapia todo mundo precisa fazer. Os psicólogos estão em vários locais, em vários setores da sociedade, e todo mundo precisa sempre de uma orientação psicológica, tá? Vamos desconstruir essa ideia de que quem vai em psicólogo é doido ou coisas assim, né? Mário, eu posso só fazer um complemento disso que você disse, que você falou uma coisa que é muito importante. Durante muito tempo, né, décadas, né, existia uma teoria em que nós, pessoas, seres humanos, deveríamos separar o profissional do pessoal, né? Eu sou uma pessoa profissional, eu não misturo o meu pessoal com o meu profissional, né? Eu queria desmistificar isso aqui, tá? Nós somos seres sistêmicos, estamos afetados em todos os quadrantes da nossa vida. O que a gente faz todos os dias? A gente veste um terno, né, um terno bonito como o do nosso amigo aqui, e vai para o trabalho, né? A gente veste esse profissional e vai para o trabalho. Mas ninguém deixa de ser advogado para ser mãe, ninguém deixa de ser engenheiro para poder ser pai, para poder ser filho, para poder ser avó, né, avós. Então, é tudo misturado, né? E as empresas, elas precisam ter essa consciência, né, de que é tudo misturado. E quando se afeta, quando a pessoa tem um desafio no campo pessoal, inevitavelmente vai afetar lá o campo profissional. E aí eu reforço o que o Mário disse, que terapia é fundamental, né? Terapia é qualidade de vida. Quem tem condições, faça, e todos podem ter condições. A maioria das empresas pagam um plano de saúde, que podem fazer a terapia. Não espera chegar num quadro grave para poder fazer isso, né? Imagina, por exemplo, a educação física. As pessoas fazem para quê? Para poder garantir saúde, né? Para ter qualidade de vida, para viver uma vida feliz e saudável. Psicologia é a mesma coisa, né? Então busque com esse intuito para que vocês tenham uma qualidade de vida, né? Entenda que a psicologia é a chave. Isso. Por favor, né, Mário? Você estava falando dessa questão de uma nova gerência que a Carla tinha. Não, essa pessoa que não deixou o nome, me lembrou as minhas várias tentativas, os vários trabalhos que eu tive, empregos e tudo mais. Dentro da corporação que eu trabalhava, o líder, ele não estava sentindo, que na verdade ele não era líder, ele era chefe, né? Ele não estava sentindo uma confiança por parte da equipe e tudo mais. Ele teve uma sacada genial que eu achei. Como ele não era muito amigo de todo mundo, ele fez um happy hour, aonde era se proibido falar de trabalho. Falou, isso aqui é o momento da gente se conhecer, porque eu preciso saber quem vocês são. E também tragam seus familiares. Então foram as esposas e tudo mais. Eu achei genial aquela ideia, né? Deixa eu mandar um abraço pro Fred, meu amigo da Polícia Civil, pessoal do Jornal Mangueiral, a família Maximus, ao Cleiton lá da administração do Lago Norte, ao Dumagatti, a Simone Leite, ao Fernando. A gente está aqui hoje recebendo o psicólogo Wagner, trabalhando. A gente está falando da questão da saúde dentro da organização, né? E aí a gente falou da parte de quando a pessoa fica doente, né? Agora eu queria ver se a gente consegue falar um pouco da parte da retomada.
quais são os maiores desafios? Isso aqui, muita gente já aconteceu, as pessoas foram afastadas do trabalho, estão retomando o trabalho. Quais são os maiores desafios que uma pessoa que passou por uma crise de estresse ou um pouco de ansiedade sofre nessa retomada ao trabalho? Quais são esses desafios? Olha, das pessoas que estão no processo, você tem que retomar, é isso, né? Talvez seja o receio de que nada mudou, né? E o medo de encontrar lá o ambiente e voltar tudo novamente. Eu acho que talvez esse seja o grande receio, o grande desafio das pessoas que passaram pelo tratamento, né? Que passaram por esse momento e voltaram para o trabalho. Bom, eu acho que a questão aí é o seguinte, é ampliar a consciência da pessoa que depressão não é uma coisa que você passa e nunca mais volta e não vai nunca mais existir. É um processo, faz parte da vida das pessoas e a pessoa precisa se permitir, né? Quando a gente se permite, quando a gente vai para lá com a ideia de que a gente pode fazer a diferença, de que a gente pode reinventar, né? Aí as coisas melhoram e a gente consegue ter um caminho mais tranquilo aí. A gente está vivendo em um mundo cada vez mais conectado, e a gente estava falando disso aqui mais cedo, né? Todo mundo com o seu celularzinho, e a maioria dos assuntos hoje em dia, inclusive os trabalhos, são resolvidos através de um telefone, através de e-mails, WhatsApp e etc. Né? De que forma a gente pode perceber essa questão de se traçar metas diárias, semanais, para uma melhor saúde do trabalhador? Eu estou falando isso no sentido de que ele se sentir saciado, de que ele sentir que algum ciclo se interrompe, né? Porque senão parece que você nunca parou de trabalhar e que aquele projeto nunca teve fim. Então, assim, em algum momento você vai ficar frustrado por aquilo, né? De que jeito você percebe hoje em dia que a importância de se trabalhar essa questão das metas semanais e diárias ajudam nessa questão, digamos, da saciedade do trabalho? Bom, Mário, é o seguinte, em algum momento da nossa conversa, eu falei que nós somos equipados com uma tentativa de compensação, né? A gente tenta equilibrar as coisas o tempo todo. A vida não é um equilíbrio, a vida é uma tentativa de equilíbrio, né? Então, por exemplo, você está com fome, você vai comer. Passou um minuto, você vai sentir fome novamente, né? Então, você vai ficar tendendo ao equilíbrio sempre, tá? Quando eu digo, por exemplo, que está tudo misturado, né, que não existe um profissional separado do pessoal e que as tecnologias estão ali juntas e tudo mais, eu digo que a gente precisa tender a equilibrar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente precisa criar algumas ferramentas na vida da gente para que a gente possa superar essas coisas. Por exemplo, tenta em casa, com a família e com as pessoas, falar menos sobre questões do trabalho, né? E tenta no trabalho falar questões, não falar tantas questões do universo familiar e tudo mais. Quando você faz isso, você vai criar na sua cabeça talvez uma organização, né, mental, e você vai conseguir aí transitar com um pouco menos de dificuldade. Sobre as questões das tecnologias, elas são inevitáveis, né? E a psicologia já entendeu isso, as organizações também já entenderam isso, inclusive muitas empresas trabalham isso assim fortemente, né? Os aplicativos vieram para poder ficar e vão evoluir cada vez mais. Acho até que a psicologia precisa usar essa ferramenta a favor dela, porque vai ajudar muito, né, as pessoas e tal. Agora, veja bem, você precisa entender que excessos prejudicam, né? Comer demais prejudica, tomar água demais prejudica, então a gente precisa tender ao equilíbrio. Nessa parte tecnológica, para que a gente não entre aí nessa doença aí moderna, né, a tecnofilia, digamos assim, a gente precisa tentar equilibrar, né? Então, existem inúmeras questões aí. Agora, veja bem, ô Márcio, a gente precisa entender como empresa também que a sociedade mudou, o funcionário não é o mesmo funcionário de 10, de 20 anos atrás. A gente precisa compreender isso, né? Então, às vezes a gente encontra nas empresas pessoas, né, o velho, né, a cabeça do velho, né, daquela pessoa que formou os líderes formados aí,
gerenciando o novo, né? Então, gerenciar o novo com a cabeça do velho. Então, essa é uma coisa que gera muito conflito, e isso sim pode gerar muitas questões depressivas no trabalho, questões de esgotamento profissional, desinteresse, rotatividade, uma série de coisas. Então, as empresas precisam transcender também esses pensamentos, investir nas suas pessoas, né? Dar essa importância aí para esses relacionamentos, entender que essas tecnologias, elas são importantes, né? Olha que interessante, nós estamos hoje aqui falando de psicologia, né? Num canal assim extraordinário, e com certeza isso aqui, respondendo perguntas interessantes, né? Que acaba ajudando outras pessoas, encaixa na vida de outras pessoas. Então isso é fantástico, né? Então, abrir mão disso por quê, né? Que tal se a gente aproveitasse tudo isso de uma forma mais produtiva, né? A sensação de tempo 24 horas hoje são as mesmas 24 horas de 100 anos atrás, né? Então, o tempo é o mesmo, mas a quantidade de coisas que a gente tem feito no dia nos passa uma sensação de que a gente tem menos tempo, né? E a gente fica num automático, e isso também leva a esse processo depressivo e tudo mais. Então, que tal se a gente quebrasse esse padrão, né? Acho que essa é a proposta. O Wagner está aqui compartilhando um pouco do conhecimento dele, e agora essa mensagem vai direto para o pessoal, para os concurseiros, né? Em Brasília, principalmente, a gente tem um mercado cada vez maior de pessoas que estão querendo concurso público a qualquer custo. E visando só a estabilidade e não a afinidade com aquele trabalho, né? A gente, acho que às vezes a pessoa esquece que ele vai passar 30 anos da vida fazendo aquilo ali, né? Qual que é o maior problema de se visar só a estabilidade e não essa afinidade com o trabalho? O que você vê como decorrência negativa desse procedimento, né? E aí, de novo, você que está fazendo concurso público, procure um orientador. Inclusive agora tem coachings coaching de concurso, na verdade, isso, né? Existe coaching hoje para todas as questões, né? E assim, procure essa questão da afinidade, tá? O Wagner vai falar quais que são alguns dos problemas que podem ocorrer devido ao fato de você simplesmente querer a estabilidade a qualquer preço, né? O que você vê como um dos principais problemas que podem gerar a partir disso? Márcio, é o seguinte, eu vou começar com uma cena de um filme que vocês vão me desculpar, mas eu não lembro a cena do filme, mas eu preciso ser justo que eu escutei isso realmente numa fala de filme, onde a pessoa falava o seguinte: se eu não faço o que eu amo, eu preciso amar o que eu estou fazendo. E essa é uma teoria que muitas pessoas utilizam, né, no caminhar profissional dela. E talvez os concurseiros utilizam essa ferramenta, né? E aí buscam uma estabilidade, porque na cabeça deles eles entendem que a estabilidade é que vai trazer, na verdade, a felicidade, que vai trazer, na verdade, conforto e tudo mais. Jamais eu negarei que o dinheiro, que a estabilidade vai dar para as pessoas uma qualidade de vida. Mas eu preciso dizer que só isso não será o suficiente, né? A gente tem casos e mais casos clínicos de pessoas que têm realmente estabilidade, que têm condições e que não estão felizes, né? Tem um estudo que saiu, me parece, no ano passado, da Universidade de Harvard, que fala justamente sobre a questão da felicidade, né? O que deixa as pessoas realmente felizes. O resumo eu vou tentar botar o link depois lá na minha página dessa pesquisa, tá? Até para fazer justiça a ela. O que deixa realmente as pessoas felizes. Então, no final, foram mais de 5 anos, uma equipe de psicólogos fazendo esse trabalho, e o resultado da pesquisa foi bem interessante. O que deixa as pessoas felizes são as experiências que elas têm, que elas possuem ao longo da vida, né? Então, por exemplo, ter um carro às vezes não te deixa feliz. A experiência de ter um carro te deixa feliz, né? Aí você idealiza comprando carro, você imagina você dirigindo aquele carro, isso te deixa feliz, né? Quando você imagina um emprego, por exemplo, você busca um emprego que você gosta, você faz o que você gosta, isso te deixa feliz, né? Então,
eu fiz uma pergunta acho que foi para Carla, né? Eu perguntei para ela o que te move, né? O que te deixa feliz. Talvez os nossos concurseiros, eles precisam talvez fazer essa pergunta, né? O que te move, né? O que te deixa feliz. Se for essa a realidade, ótimo, beleza, né? Mas não se prenda a uma vida fazendo uma coisa que você não goste, que você acha que não é o seu foco, em função de uma estabilidade. Porque vocês vão chegar num momento da vida e vão descobrir que poderia ter sido diferente, né? Poderia ter sido construído diferente. Então, se vocês têm essa consciência agora, né, eu acho que o caminho é melhor feito, né, na minha opinião. Quando surgiu a ideia desse programa, né, uma das questões que o diretor me propôs foi: bom, você vai falar de psicologia para quem? É para o psicólogo? É para o público em casa? E a ideia é abranger os dois, né? E aí, dentro dessa ideia, né, ele falou assim: mas Mário, como é que a gente vai combinar isso tudo? E a ideia é sempre pedir para que o entrevistado fale um pouco, dê algumas orientações para o público de casa. Quais são as orientações que você pode passar para essa galera que está aí em casa nos assistindo e que pretende começar no mercado de trabalho agora, os futuros candidatos, né, dentro dessa área organizacional, o que você pode dar de sugestão para eles? Bom, a primeira sugestão é o seguinte: você precisa fazer uma autoanálise, né, entender de você, né, o que você pretende da vida, o que você gosta, quais são as áreas que são interessantes, que você acha interessante, e começar a botar isso em crivos, né? Isso me interessa, isso não me interessa, e começar a fazer aí um plano, né? Agora, veja bem, às vezes quando a gente cria planos na vida, a gente acaba fazendo de uma forma um pouco equivocada, na minha opinião, ou inadequada, né? A gente programa a vida da gente do agora para o futuro, né? Na minha opinião, deveria ser o contrário, teria que ser do futuro para o agora, né? Porque aí a gente vai ter uma noção temporal de em que ponto eu devo fazer cada coisa. E o importante é criar submetas, né? Imagina, eu tenho uma meta de comprar um avião vamos viajar, né? Um avião aí de bilhões aí. E se eu criasse submetas, né? Se eu quisesse comprar, por exemplo, uma bicicleta, depois comprasse um carro, depois comprasse um helicóptero e depois um avião, né? E se no final eu não conseguisse comprar esse avião, eu teria realizado grandes coisas na minha vida, né? E talvez eu realizei, 70%, 60%, né? Isso já é compensador, se a gente for parar para poder pensar. Se eu tenho uma meta só e não tenho submetas na minha vida, e eu não realizo essa meta, eu não realizei 100% da minha meta. E isso pode me frustrar, né? E isso pode me gerar, talvez, um início aí de quadro depressivo, de esgotamento, né, e assim por diante. Então, acho que a grande questão é essa: primeiro se conhecer, né, fazer essa busca interior aí, independente da tua idade, né? Claro que adolescentes, crianças não estão nesses momentos, mas os jovens que estão indo para o mercado de trabalho, eu acho que o momento é esse, né? E assim, algumas dicas que eu acho importante é o que eu venho falando aqui ao longo do programa, né? Nós tendemos ao equilíbrio. Então, a gente precisa ter algumas noções de algumas coisas. Por exemplo, eu estou buscando emprego, né? Aí às vezes chega uma pessoa para mim dessa forma: bom, eu estou desempregado, eu estou na busca de um emprego e eu preciso de uma orientação de carreira. O que eu posso fazer para poder desenvolver as minhas habilidades e tudo mais? Aí a gente vai fazer uma anamnese com essa pessoa, né? Saber do dia a dia dela. E aí elas estão no grupo dos desempregados, né? E elas falam do desemprego, elas postam coisas do desemprego, elas leem coisas do desemprego. Bom, e o desempregado não vai dar emprego para você, né, e tal. Então, a gente precisa mudar as coisas, tender ao equilíbrio, né? Se eu procuro uma oportunidade, eu preciso ir até essas oportunidades, aonde existem elas, né? Então, é quebrar realmente o padrão. A gente tem um pensamento, às vezes, muito sabotador das coisas, né? E a gente precisa quebrar isso, né? O que eu posso fazer para poder conseguir minhas coisas, quais são as soluções, focar realmente nas soluções, nas alternativas. Então, acho que a dica mais simples que eu daria e que funciona, talvez seja essa, sabe? Autoconhecimento.
você falou uma coisa interessante a respeito dessa questão do filtro mental, né? A pessoa, ela tá desempregada e ela tá focando só no desemprego, ela não vai ver soluções. Não vai acontecer, né? Por exemplo, você tem uma conta para pagar, você pensa só na conta, a conta vai chegar. A conta vai chegar. Vamos pensar então em como eu posso fazer para pagar essa conta, né? E aí as coisas vão acontecer e a gente vai conseguir fazer o pagamento. Pagar a conta. Bom, queria mandar um abraço para o meu amigo Paulo Braga, lá no Centro de Beleza Eurípides Mendes, na QNA 27 em Taguatinga DF, no telefone 3352-4266. Passar lá e cortar esse grande cabelo que eu tenho. Bom, a gente falou aqui um pouquinho também, de certa forma, de perseverança. A minha sugestão de filme dessa semana é Eu Sou Ali, tá? É um filme onde ele vai falar da história do Muhammad e da perseverança que esse homem teve, né? Bom, hoje nós recebemos o psicólogo e palestrante Wagner Augustinho. Vocês podem seguir ele através da página dele, O Analista. É uma página nova que nós criamos, né? A gente está aí com um suporte para um grupo de portadores de Alzheimer e a ideia inicial dessa página foi realmente a gente dialogar através dela, né? E a gente tem recebido algumas questões por lá também. É uma página recente, mas está disponível, vocês podem utilizar. Podem me encontrar também através do site www.sutilpsicologia.com.br ou mandar um e-mail para Wagno, tudo com O sem R no final, wagno.agostinho@gmail.com. É Wagno com W. Bom, gostei muito do programa, queria te agradecer, queria que realmente você voltasse aqui porque tem um monte de perguntas sempre e as pessoas adoraram, né, o programa. Bom, queria também agradecer a galera da psicologia, os psicólogos que estão ajudando a construir essa grande obra que nós estamos tentando fazer no papel de difundir e falar da psicologia de uma forma técnica e simples ao mesmo tempo, né? E você que está em casa, lembre-se, o nosso programa passa sempre, todas as terças-feiras, às 9 horas da manhã, na TVN Brasil. E não se esqueça, a psicologia no Brasil, quem faz é você. Muito obrigado. Bom, obrigado mais uma vez pela oportunidade, tá? O Márcio, a TV, né? TVN Brasil. Eu aceito já o convite de início, né, para vir mais vezes. Discutir sobre esses temas é fantástico, porque a gente acha que vai ajudar as pessoas acabam ajudando a gente, né? Então é uma troca muito interessante. Eu estou super à disposição, foi um prazer muito grande e é isso, tá? Um abraço aí, boa semana para todo mundo. A psicologia no Brasil, quem faz é você.